Olá pessoal, professor Juliano do Cultura Fractal. O tema do nosso vídeo de hoje é função exponencial. É uma função bem clássica nos cursos de matemática, principalmente no ensino médio e na faculdade. No nono ano a gente já vê um pouquinho de função exponencial. Hoje eu vou mostrar para vocês o que significa uma função exponencial e também vou falar sobre o gráfico dessa função, quais são as características principais de uma função exponencial. Eu não vou falar muito nesse vídeo sobre a aplicação, vou falar mais sobre a definição e o que significa e como eu construo o gráfico de uma função exponencial. Então bora lá, pessoal. Bom, uma função exponencial, então função exponencial é uma das clássicas, né? Uma das clássicas funções que a gente conhece. Ela é definida de forma bem simples. Toda função do tipo a na x, ou seja, tu precisa ter uma base que é um número e um expoente que vai variar, ou seja, que vai assumir valores diferentes, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então toda função exponencial ela vai ter essas características, vai ter uma base, que é um número, e um expoente, que é uma variável. Outra coisa importante sobre função exponencial, o a dessa base precisa ser necessariamente maior do que zero. Por que ele não pode ser menor do que zero? Porque se ele for menor do que zero, alguns valores dos expoentes, a resposta final não vai existir. Por exemplo, se for a base menos 3 e o expoente for 1/2, que é nada mais do que uma raiz quadrada, e a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo, então não existiria a resposta, certo? Para esse ponto, então, o a para uma função exponencial necessariamente precisa ser maior do que zero. Outra característica importante, o a precisa ser diferente de 1. Por que o a precisa ser diferente de 1? Porque se for 1, ele vai ser uma função constante, porque a gente sabe que qualquer expoente elevado à base 1, certo? Tens a base e o expoente, a resposta final sempre vai ser 1 e que é uma função constante. Então, essas são as restrições. Para ser uma função exponencial do tipo a na x, essas duas restrições precisam ser verdadeiras e precisam ser consideradas. Exemplo de função exponencial, por exemplo, 4 na x. Observem, a base é 4 e o expoente é x, então ela se adequa exatamente a essa escrita que a gente acabou de definir aqui como sendo uma função exponencial. Um outro exemplo, uma função f de x igual a 0,2 na x. Então, um número decimal, que seria a base, e o expoente x também é uma função exponencial porque ela segue essa escrita algébrica que a gente acabou de definir aqui em cima como sendo uma função do tipo exponencial. Bom, o gráfico de uma função exponencial. Existem dois tipos basicamente. A função exponencial ela pode ser do tipo crescente. A função exponencial vai ser crescente quando a minha base, for maior do que 1. Exemplo, f de x igual a 2 sobre x, ou seja, ao expoente x. Então o 2 é maior do que 1, como ele é maior do que 1, então ele vai ser uma função crescente. Lembrando que uma função crescente é fácil de se entender, é quando você aumenta um valor em x no gráfico, você também vai ter um aumento do valor em y, então se isso for verdadeiro, a função será crescente. Uma função exponencial será decrescente quando a pertenceu ao intervalo entre 0 e 1. Quando tu tiver um valor de base entre 0 e 1, por exemplo, 1/2 é uma fração, 1 dividido por 2, 0,5, então ele está entre 0 e 1. Se ele estiver entre 0 e 1, a função será decrescente. Isso significa o que na teoria das funções? Que se você aumentar um valor em x, ou você for aumentando os valores em x, os valores em y eles vão diminuindo. Isso caracteriza uma função como sendo decrescente. Então, crescente e decrescente. Eu fiz os dois gráficos aqui, pessoal, para a gente analisar rapidamente. Então, eu fiz o gráfico do valor f de x igual a 2 na x, que é a função exponencial que eu estou analisando, e atribuí alguns valores para o meu expoente. Então, eu peguei menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E fui substituindo, coloquei no lugar do x, nessa primeira linha, menos 2. 2 sobre menos 2 é 1/4. Aqui seria interessante relembrar aquelas propriedades de potência que são tão importantes. Eu vou deixar aqui uma imagem que fala um pouquinho sobre as propriedades de potência, mas é interessante observar de novo as propriedades de potência para entender por que 2 dá menos 2, 2 sobre menos 2, a resposta final é 1/4. Então,
continuando, se o x for menos 2, ó, observe que eu coloquei no lugar do x menos 2. A resposta final 1/2. Se for 0, é 1. Se for 1, colocando 2 na 1, a resposta final é 2. Se for 2, será 4. Como eu estou querendo construir o gráfico, então eu fui simplesmente colocando esses pares ordenados aqui no meu plano cartesiano. Então, ó, se for menos 2 em x, vai ser 1/4 em y. Se for menos 1, será 0,5, 1/2, que nós encontramos aqui. Se for 0 é 1, se for 1 é 2, se for 2 é 4. Observe que a função exponencial ela vai ficar esta curva. Esta função ela vai crescendo, né? É uma função crescente, como a gente já tinha visto aqui. Então eu fui aumentando valores em x e também fui aumentando os valores em y, o que caracteriza, como a gente viu, uma função do tipo crescente. Outra coisa importante, quando eu estou analisando uma função crescente e uma decrescente também, eu tenho que ficar atento aos pares ordenados. Eu estou na lógica do plano cartesiano, então eu tenho coordenadas em x e coordenadas em y. A minha função exponencial não é uma reta, ela forma essa curva com taxa de variação diferente, não é uma taxa de variação constante. Então ela é uma curva como a gente acabou de ver e essa curva representa a função f de x igual a 2 na x. Eu fiz a mesma coisa aqui embaixo, pessoal, só que agora eu utilizei esse exemplo aqui, ó, f de x igual a 1/2 na x. Eu fiz o mesmo movimento. Coloquei no lugar do x, ó, o menos 2, então 1/2, que é a minha base, na menos 2, a resposta final foi 4. Depois eu coloquei menos 1, menos 1 sobre 1/2 sobre menos 1 é 2. Depois, 1/2 sobre 0 é 1, 1/2 sobre 1, estou colocando sempre no lugar desse x aqui, ó, certo? Então coloquei no lugar do x 1, nesse caso é 1/2, e coloquei depois no lugar do x 2, 1/2 na 2 é 1/4. De novo, construir pares ordenados. Então, ó, construindo o gráfico, né? Quando for x menos 2, ó, esse par ordenado aqui, ó, quando for x menos 2, eu vou ter o 4. Quando for menos 1, 2. Quando for 1, que é o que eu calculei aqui, ó, é 1/2 ou 0,5. E quando for 2, será aqui 1,25 ou 1/4, que é a mesma coisa. Observe, pessoal, que agora a função ela ficou decrescente, ó. Então eu fui aumentando valores para x e os meus valores em y foram diminuindo. Então eu tenho uma função que é aqui, essa aqui, f de x igual a 1/2 na x, que é uma função exponencial, só que agora, como 1/2 estava entre 0 e 1, ela ficou decrescente, mas continua sendo uma curva, não é uma reta, como falei antes, então continua sendo uma curva em que a taxa de variação não é uma taxa de variação constante, o que caracteriza uma função exponencial do tipo, nesse caso, 1/2 na x. É uma função exponencial, nesse caso, do tipo decrescente. Bom, falei rapidamente sobre a definição de função exponencial, vimos dois exemplos e eu mostrei também como se faz o gráfico de uma função exponencial. Antes de terminar esse vídeo, para quem tem calculadora científica, existe uma função exponencial bem conhecida, que é a função f de x igual a e na x. Essa função, quem tem a calculadora em mãos, eu vou mostrar uma imagem aqui no vídeo para depois vocês darem uma olhada. Essa função e na x é bem famosa dentro dos cursos da área tecnológica e ela é muito utilizada, por exemplo, para fazer modelagem de crescimento populacional. Então, é uma função exponencial do tipo e na x, ou seja, tu tens uma base. O e é um número irracional, 2,71, né? Então, tu tem a base e o expoente x que varia, o que caracteriza a definição de uma função exponencial, como a gente viu aqui no início. Ok? Esse pequeno vídeo dá uma ideia legal do que é uma função exponencial. Para quem aí está estudando a teoria das funções, é uma função bem importante para se conhecer um pouquinho mais como é que ela funciona e o que significa isso. Bom, pessoal, fica o convite agora no final do vídeo, né? Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, ajuda muito no crescimento do nosso canal e para a gente continuar fazendo vídeos sobre matemática e outros conhecimentos que envolvem a matemática de forma mais ampla. Queria deixar um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos e até mais, pessoal!